Antes de levantarmos a nossa voz em oração, aquieta o seu coração por um instante e perceba que Deus já está aqui. Mesmo antes das suas palavras saírem dos seus lábios, o Senhor conhece o peso que você carrega, as batalhas que ninguém vê e os pensamentos que tentam roubar a sua paz. Hoje não é apenas mais um dia comum da sua vida. Hoje é um chamado do céu para despertar, para vigiar e para voltar o coração totalmente à presença de Deus. Vivemos dias em que tudo parece correr depressa demais. As notícias mudam a cada hora, os valores são invertidos diante dos nossos olhos e a verdade de Deus tem sido trocada por versões confortáveis que não transformam ninguém. Muita gente está cansada, distraída e espiritualmente adormecida. Mas o Espírito Santo continua chamando os que têm ouvidos para ouvir. Ele continua despertando os que desejam permanecer firmes, sensíveis e preparados para a volta gloriosa de Jesus. Quando olhamos para as palavras de Cristo em Mateus 24, não encontramos apenas uma advertência, mas também um aviso cheio de amor. Jesus falou sobre engano, sobre falsos caminhos, sobre vozes sedutoras que tentariam arrastar muitos para longe da verdade. Ele não falou isso para gerar medo em nós, mas para produzir vigilância. O Senhor nunca alerta seus filhos sem também oferecer direção, consolo e esperança para atravessar os tempos difíceis com fé e discernimento. Mas em meio a todos esses sinais, Jesus não nos deixou apenas com alertas severos. Ele nos deu uma promessa bendita: Ele voltará. E a sua volta não será silenciosa, escondida ou incerta. Será gloriosa, poderosa e inconfundível. Como o relâmpago que corta os céus de uma extremidade à outra, assim será a manifestação do Filho de Deus. Ninguém precisará anunciar com estratégias humanas, porque toda a criação saberá que o Rei chegou, e nesse dia não haverá espaço para improviso espiritual. É por isso que o Senhor nos chama à prontidão. Estar preparado não é algo que se constrói em um último minuto de desespero. A prontidão é formada nas escolhas de cada dia, na oração feita em secreto, na obediência que ninguém aplaude, na renúncia silenciosa, na fome pela palavra e na decisão constante de não negociar a verdade. Quem espera Jesus de verdade não vive de aparência. Vive em comunhão, em reverência e em vigilância, ainda que o mundo inteiro esteja distraído com outras prioridades. Logo depois, Jesus nos conduz à parábola das 10 virgens, e essa história toca profundamente porque revela algo muito sério. Todas estavam no mesmo ambiente, todas tinham lâmpadas, todas pareciam prontas à primeira vista. Não havia grande diferença externa entre elas, mas o tempo provou aquilo que os olhos não conseguiam ver. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. 5 levaram azeite suficiente para a espera. 5 acharam que o essencial poderia ser deixado para depois. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Carregam linguagem de fé, frequentam ambientes espirituais, conhecem expressões religiosas, mas não cultivam intimidade verdadeira com Deus. Acham que poderão resolver sua vida espiritual quando sentirem necessidade, como se fosse possível correr atrás da presença apenas na hora da crise. Mas o azeite da comunhão não se improvisa. O coração preparado não nasce depressa. A vida cheia do Espírito é construída no secreto, na constância, na entrega e na dependência diária do Senhor. Quando o noivo demorou, todas cochilaram, e então, à meia-noite, ouviu-se o clamor: "O noivo está chegando." Naquele instante, ficou evidente quem havia se preparado e quem apenas parecia pronta. As prudentes tinham azeite. As insensatas não tinham o que sustentar a chama. E essa é uma das imagens mais fortes do Evangelho para os nossos dias. Não podemos viver da fé emprestada de ninguém. Não podemos depender da oração dos outros para substituir a nossa intimidade. Hoje, se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: "Amém, eu quero estar preparado." E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a falar mais profundamente ao nosso coração, porque não se trata apenas de entender a parábola, mas de se enxergar dentro dela. Em qual grupo você está hoje? Entre os que estão realmente preparados ou entre os que ainda acreditam que terão tempo depois? Essa não é uma pergunta para gerar condenação,
mas para despertar consciência. Deus não quer te assustar, Ele quer te alinhar com o propósito eterno. O azeite que faltou às virgens insensatas não era algo superficial. Ele representa algo íntimo, pessoal e intransferível. Representa a presença de Deus dentro de nós, cultivada dia após dia. Representa o tempo que você separa para orar quando ninguém está vendo, a fome que você tem pela palavra, quando não há plateia, a sua sensibilidade à voz do Espírito, quando tudo ao redor tenta te distrair. Esse azeite não pode ser comprado às pressas, nem emprestado de outra pessoa. Quando o clamor da meia-noite ecoou, não houve tempo para ajustes. Aquilo que não foi preparado antes, não pôde ser resolvido depois. E isso revela uma verdade espiritual muito forte. Existem decisões que precisam ser tomadas agora. Existem posicionamentos que não podem ser adiados. Existe um nível de entrega que não pode ficar para amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. Hoje é o tempo da resposta. O hoje é o tempo de buscar. O hoje é o tempo de se alinhar com Deus. Jesus encerra essa parábola com uma instrução clara e direta: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E vigiar não é viver com medo, é viver com consciência. É estar atento ao que alimenta a sua alma. É perceber o que está enfraquecendo sua fé. É identificar o que está te afastando da presença de Deus. Vigiar é escolher, todos os dias, permanecer firme, mesmo quando seria mais fácil ceder. É manter o coração aceso, mesmo quando o mundo ao redor esfria. Deus está te chamando hoje para sair desse lugar de distração. Não é tempo de viver pela metade. Não é tempo de brincar com aquilo que é eterno. Existe algo muito maior acontecendo no mundo espiritual do que aquilo que conseguimos ver. E enquanto muitos estão distraídos, Deus está separando aqueles que realmente querem viver uma vida com Ele. Aqueles que escolhem estar prontos, independentemente das circunstâncias. Talvez você sinta que sua chama está fraca. Talvez você perceba que já esteve mais próximo de Deus do que está hoje. Mas essa mensagem não é para te condenar, é para te trazer de volta. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não despreza quem decide recomeçar. Ainda há tempo de encher sua lâmpada. Ainda há tempo de buscar mais da presença. Ainda há tempo de reacender aquilo que parecia apagado. Não espere sentir para começar. Comece, e Deus reacenderá seus sentimentos. Não espere o momento perfeito. Decida hoje. Não espere a crise chegar. Prepare-se agora. Porque aqueles que caminham com Deus de verdade não vivem reagindo, vivem preparados. E essa preparação começa no secreto, na decisão sincera de dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, custe o que custar. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: glória a Deus, eu escolho vigiar e estar pronto. Agora, ao entrarmos em oração, não faça isso de forma automática. Não repita palavras vazias ou distraídas. Fale com Deus com sinceridade, como alguém que reconhece que precisa dele, porque mais do que ouvir palavras bonitas, o Senhor olha para um coração quebrantado, rendido e disponível. Este é um momento de entrega verdadeira, onde você deixa de lado tudo o que está ao seu redor para se conectar com aquilo que é eterno. Senhor Jesus, Tu és poderoso, santo e incomparável. Não existe outro como Tu nos céus e na terra. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa sobre todas as coisas com justiça e verdade. Toda a autoridade pertence a Ti, e toda a glória é devida ao Teu nome. Hoje eu me coloco diante da Tua presença com humildade, reconhecendo que sem Ti eu nada sou e nada posso fazer. Pai, eu não quero viver distraído neste mundo. Eu não quero ser encontrado despreparado quando o Senhor voltar. Eu não quero ser alguém que apenas ouviu a verdade, mas não a viveu. Por isso, hoje eu te peço, desperta o meu espírito. Abre os meus olhos espirituais para enxergar além do natural. Me dá sensibilidade para perceber quando estou me afastando de Ti, mesmo que seja de forma sutil. Senhor, me livra de todo engano. Em um tempo onde tantas vozes falam ao mesmo tempo, me ensina a reconhecer a Tua voz acima de todas as outras. Não permita que eu seja levado por palavras bonitas, mas vazias. Não permita que eu seja influenciado por aquilo que parece certo aos olhos humanos.
mas que está distante da tua verdade. Guarda o meu coração, guarda a minha mente e firma os meus passos no teu caminho. Me ensina a amar a tua palavra, não apenas ler, mas viver. Não apenas ouvir, mas obedecer. Que cada versículo fale comigo, me confronte, me alinhe e me transforme. Que eu não trate a Bíblia como um hábito religioso, mas como alimento diário para a minha alma. Que eu sinta fome da tua presença, sede da tua verdade e desejo de estar cada vez mais perto de ti. Senhor, guarda o meu coração para que ele não se torne frio. Em um mundo onde o amor está se esfriando, eu não quero ser mais um. Eu quero amar como o Senhor ama. Quero ter compaixão, quero perdoar, quero viver em graça e verdade. Mesmo quando for difícil, mesmo quando doer, me ajuda a permanecer firme, sem deixar que as circunstâncias mudem quem eu sou em ti. Fortalece-me nas tentações. Quando vierem pensamentos que não vêm de ti, me dá força para rejeitar. Quando surgirem caminhos que parecem mais fáceis, mas me afastam do Senhor, me ajuda a dizer não. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza, que eu nunca esqueça que o Senhor está comigo em cada batalha, em cada luta, em cada momento difícil. Espírito Santo, enche a minha vida com o teu azeite. Renova a minha chama. Não deixe que eu viva uma fé morna, superficial ou distante. Quero uma vida profunda contigo. Quero estar sensível à tua presença, atento à tua direção e disposto a obedecer, mesmo quando não for fácil. Me transforma por dentro, muda meus pensamentos, ajusta minhas atitudes e molda o meu caráter conforme a tua vontade. Senhor, prepara o meu coração para a tua volta, que eu não esteja distraído, que eu não esteja dormindo espiritualmente, mas vigilante, firme e cheio da tua presença. Que quando o Senhor vier, eu seja encontrado fiel, permanecendo na fé, vivendo em verdade e caminhando contigo todos os dias da minha vida. Se essa oração está tocando o seu coração, escreva agora: eu me rendo, Senhor, e quero viver preparado para a tua volta. Pai, remove de mim tudo aquilo que não vem de ti. Arranca toda a raiz de orgulho, toda resistência, toda autossuficiência que me impede de depender totalmente do Senhor. Muitas vezes, eu tento caminhar com minhas próprias forças, tomar minhas próprias decisões e seguir meus próprios caminhos. Mas hoje eu reconheço que preciso da tua direção em tudo, porque longe de ti eu me perco. Jesus, eu quero viver uma vida de santidade, não por obrigação, mas por amor. Não por aparência, mas por transformação. Ensina-me a dizer não ao pecado, não apenas quando é difícil, mas também quando ninguém está olhando. Que o meu caráter seja moldado no secreto, que minhas escolhas reflitam quem eu sou em ti, e que a minha vida seja um testemunho verdadeiro da tua graça. Senhor, fortalece minha fé nos dias difíceis. Quando tudo parecer incerto, quando as respostas não vierem, quando o silêncio parecer longo demais, ajuda-me a confiar. Que eu não me desvie, que eu não desista, que eu não volte atrás, que eu permaneça firme, sabendo que o Senhor continua no controle, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor. Senhor, ajuda-me a viver com propósito, que eu não desperdice os dias que o Senhor me deu, que eu não viva apenas para coisas passageiras, mas que eu invista no que é eterno, que minhas escolhas, minhas palavras e minhas atitudes apontem para o Senhor, que minha vida seja usada como instrumento nas tuas mãos para alcançar outras pessoas e levar luz onde há escuridão. Jesus, me dá coragem para permanecer firme, mesmo quando for difícil, mesmo quando eu estiver sozinho, mesmo quando for criticado, mesmo quando for incompreendido, que eu não negocie a minha fé, que eu não abra mão da verdade para ser aceito, que eu não me molde aos padrões deste mundo, mas que eu seja transformado pela renovação da minha mente, vivendo de acordo com a tua vontade. Senhor, eu quero estar pronto. Quero viver de forma que, quando o Senhor voltar, eu não me envergonhe, mas me alegre. Quero estar com a minha lâmpada acesa, com o meu coração cheio da tua presença e com a minha vida alinhada à tua vontade. Não quero ser pego de surpresa. Quero estar preparado, vigilante e firme até o fim. Se essa oração representa o que está no seu coração, declare agora:
Senhor, purifica minha vida e me mantém firme até o fim, glória a Deus. Senhor, neste momento final de oração, eu me coloco completamente diante de Ti, com um coração aberto, sincero e disposto. Tudo o que eu ouvi, tudo o que eu senti e tudo o que o Teu Espírito ministrou até aqui, eu não quero deixar passar. Eu não quero que essa seja apenas mais uma oração que começa e termina sem transformação. Eu quero que essa seja uma marca real na minha vida, um divisor de águas no meu relacionamento contigo. Pai, eu entrego a minha vida por inteiro. Entrego meus planos, meus sonhos, minhas vontades e até aquilo que eu ainda não entendo. Coloco tudo diante de Ti, confiando que os Teus caminhos são sempre melhores que os meus. Mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, eu escolho confiar. Porque eu sei que o Senhor é fiel em todo tempo e nunca falha em cumprir aquilo que promete. Jesus, firma os meus passos. Não permita que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quando surgirem dúvidas, seja a minha direção. Quando surgirem dificuldades, seja a minha força. Quando eu me sentir perdido, seja a minha luz. Eu não quero caminhar sem o Senhor. Eu não quero tomar decisões sem a Tua orientação. Eu preciso de Ti em tudo. Pai, que o Teu Espírito Santo continue falando comigo mesmo depois que essa oração terminar. Que essa chama não se apague quando eu sair daqui. Que essa presença não seja esquecida no meio da rotina, mas que eu carregue isso comigo, no meu dia a dia, nas minhas decisões, nos meus pensamentos e em tudo o que eu fizer. Senhor, me ajuda a permanecer firme até o fim, independentemente do que acontecer, independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, que eu não abandone a fé, que eu não desista do Senhor, que eu não me afaste da Tua presença, mas que eu permaneça fiel, constante e comprometido contigo todos os dias da minha vida. Jesus, eu anseio pela Tua volta. Eu não vejo isso como algo distante, mas como uma promessa real que pode acontecer a qualquer momento. E por isso eu quero estar preparado. Quero viver com o coração alinhado, com a fé viva e com a minha vida entregue totalmente a Ti. Que quando esse dia chegar, eu esteja pronto, cheio da Tua presença e vivendo em verdade. Senhor, obrigado por ouvir essa oração. Obrigado por estar comigo. Obrigado por me amar, por me corrigir, por me ensinar e por nunca desistir de mim. Eu Te louvo, Te exalto e Te glorifico por tudo o que o Senhor é. E declaro que a minha vida pertence a Ti, hoje e para sempre. Eu oro tudo isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração falou com você, declare com fé: Amém. Eu recebo e vou permanecer firme até o fim com Deus.